Eu tenho 30 anos e essas são as coisas que eu gostaria de saber antes de completar 30. Faça exercícios regularmente. Essa é a primeira coisa que eu, se fosse mais nova, né, no começo dos 20 ali, dos 15, eu teria feito. Porque o exercício ele não é importante só para tua saúde física, é importante para tua saúde mental também. E mais do que isso, fazer com regularidade te faz criar uma constância. E hoje em dia eu sou uma pessoa completamente inconstante com relação a exercício, porque eu não me acostumei a fazer nada, nada mesmo. E eu tenho uma filha, ela tem 7 anos e ela faz exercícios com regularidade. É uma coisa que eu quero fazer diferente com ela do que como foi comigo, por exemplo. A segunda coisa é que entrar numa modinha não é vergonhoso. Você querer entrar na moda da corrida, querer ir ver um filme do Diabo Veste Prada, querer assistir qualquer coisa que já tenha sido moda em algum outro momento, gostar dos que você gosta, não é nada vergonhoso. Quando eu tinha meus 16 anos, um pouco menos que isso, eu era muito apaixonada por One Direction e, tipo, eu sentia um pouco de vergonha às vezes, porque não era todo mundo que gostava de One Direction na época. Tinha um pouco de preconceito, porque já teve Backstreet Boys, já teve NSYNC, não sei o quê. E algumas pessoas não gostavam, não entendiam quem é que gostava, enfim. Hoje em dia, cada um tem sua carreira solo, cada um fez as suas próprias coisas, suas próprias escolhas, e eu, tipo, sinto falta de quando eu era adolescente e aquilo era uma coisa normal, né? Gostar de alguém era uma coisa normal. Hoje em dia eu já tô com 30 anos, apesar de 30 não ser uma idade tão avançada, já não cabe mais na minha vida certas coisas, porque no dia a dia eu tenho minha filha, eu tenho trabalho, eu tenho casa para cuidar e geralmente com isso eu não consigo prestar atenção em coisas que antes para mim eram hobby, que era gostar de banda, que era gostar de cantores, artistas. Hoje em dia eu já não tenho a mesma afeição por artistas como eu tinha antigamente. Eu sabia a vida de todo mundo, sabia os lugares preferidos para comer, onde as pessoas moravam, o que elas gostavam de fazer, enfim. E hoje eu cuido da minha própria vida, por exemplo. Não é ruim não saber o que quer. Eu acho que esse é o terceiro ponto. Na verdade, essa lista não tem uma ordem específica, tá? Eu fiz ela com base no que eu acho que seria legal eu saber na época. Então, não é ruim não saber o que quer. Você tá se descobrindo. Se você sabe o que quer até os 20 anos, nossa, maravilha, você já entrou na faculdade e você tá fazendo uma coisa que você ama muito. Mas não é ruim não saber o que quer. Não é vergonhoso gravar conteúdo, por exemplo, não é vergonhoso dançar no TikTok. Muitas das pessoas que fazem sucesso hoje em dia na internet começaram antes mesmo dos 20 anos, e muitas, como eu, que tiveram medo e não conseguiram ser constantes na época lá atrás, hoje em dia estão tentando correr atrás do barco, né? Então é isso. Às vezes é melhor fazer um curso tecnólogo do que um curso bacharelado. Eu pulei de curso em curso enquanto eu tava tentando me descobrir. Eu queria fazer alguma coisa, não sabia o que que era. E pulei de curso em curso aqueles cursos que eram mais longos, enfermagem, direito, jornalismo, enfim, eu fui para várias gamas, não tinha uma área que eu gostava mais ou menos, eu gostava de todas e eu só fui aprender que eu não gostava quando eu comecei a fazer, comecei a entrar dentro do mundo, ver as profissões de fato e eu vi que não me identificava tanto. A enfermagem foi o curso que eu mais fiz e mais gostei. Porém, quando veio a pandemia, eu percebi que eu não ia conseguir seguir naquele caminho. Foi uma batalha emocional muito forte que eu tive naquela época, e aí a partir disso eu tive que desistir de tudo. Eu tava no sexto semestre, tipo, 4 semestres para me formar, faltava fazer só o estágio e tudo mais, e eu não consegui seguir. A pandemia ele foi foi uma coisa muito intensa pra mim, né? Perdi familiares e isso me trouxe um certo receio de continuar na área porque eu sabia que eu não conseguiria lidar com aquilo.
naquela época, chegou algumas partes que eu não ia conseguir realmente, não ia ter estrutura emocional para lidar, então eu tive que abandonar. E foi aí que eu conheci o tecnólogo em marketing e foi o que eu fiz. Demorou 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, e eu me formei. Então, eu não joguei tudo que eu aprendi na enfermagem no lixo, mas eu precisei fazer algo novo, porque senão não teria dado certo, eu não conseguiria seguir. Então, o que eu quero dizer é que às vezes você se prende para fazer um bacharel, fica muito tempo estudando uma coisa que é mais longa, e às vezes você consegue se colocar no mercado de trabalho fazendo um curso técnico ou tecnólogo muito mais rápido do que se fosse um bacharel. Óbvio, se você tem o objetivo de fazer um concurso, presta bastante atenção, porque às vezes o tecnólogo ele não serve. Outra coisa é aprenda a investir em você, aprenda a investir em dinheiro, aprenda a investir de modo geral. Investir em você significa, para mim, comprar bons livros, ler bons livros, fazer bons cursos, principalmente de línguas, inglês, espanhol, enfim, e também cursos de diversos tipos, né? Desde que esteja dentro da sua área ali, ou até de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Tudo que você puder fazer para investir em você, que vai te agregar em alguma coisa, ajudar a pensar melhor, né? Ajudar também a ter uma profissão melhor, ganhar mais, você faça. Porque eu perdi a oportunidade de fazer muitas coisas por medo de simplesmente não dar certo. Mas conhecimento nunca é demais. E quanto antes você aprender isso, é melhor. Sobre investir em dinheiro, existem diversas formas de investimento, tanto bolsa de valores quanto o mercado imobiliário, né? Fundos imobiliários, enfim. Existe também Bitcoin, né? E outras moedas digitais. Existe também dólar que você pode comprar, investir no mercado americano, enfim, existem N coisas que você pode fazer para ganhar mais dinheiro, para fazer o seu dinheiro render também, além da renda extra, enfim. Mas quanto antes você conseguir aprender sobre isso, conseguir fazer isso, aplicar na sua vida, melhor. Porque eu fui começar a guardar um pouco de dinheiro depois dos 25 anos, mais ou menos. Se eu tivesse começado muito antes, talvez hoje eu já estaria num lugar melhor. Mas hoje em dia não é assim. E eu gostaria de ter aprendido antes sobre isso. Outra coisa é, escolha bem com quem você vai ter filhos. É importante porque mesmo que você se separe depois, essa pessoa ela precisa ter um mínimo de noção de vida e de ficar com seu filho e de te apoiar emocionalmente, enfim, porque muitas vezes quando você, por exemplo, acabou de ter filho, tá no hospital, fez uma cesárea, é importante ter alguém do teu lado te ajudando. Você vai precisar de ajuda pelo menos ali nos 6 meses seguintes. Vão ser madrugadas sem dormir, vão ser realmente dias muito difíceis. O momento do puerpério é horrível. Eu não quero romantizar aqui maternidade nem nada do tipo. Então, escolher com quem você vai ter filhos, né? Ou casar com a pessoa com a qual você quer ter filhos, que você vê que é a pessoa certa, é maravilhoso. Mas muitas vezes a gente acaba não escolhendo bem e depois isso pode se tornar um problema. Eu digo isso porque eu fui mãe com 21 anos, 22. Na verdade, descobri com 22 e aos 23 eu fui mãe. E hoje em dia é bem mais fácil do que era antigamente, mas como é que eu posso dizer? Escolher a pessoa certa é a melhor opção, eu acho. Não desmerecendo tudo que eu já passei e nem reclamando, porque é tudo muito bom hoje em dia, mas tivemos períodos muito difíceis e saber com quem você vai ficar é importante por isso, porque não vai ser sempre fácil. A maternidade é algo muito desafiador, né? Criar uma criança é muito desafiador.
Então, sempre tente escolher muito bem e ter os objetivos traçados ali, o que cada um vai fazer, conseguir pensar junto numa criação de uma criança é imprescindível. Outro ponto importante, ninguém liga pra sua vida. Ninguém tá nem aí com o que você faz ou deixa de fazer. Se você compra pão hoje, não vai comprar amanhã. Se você vai na academia hoje, não vai amanhã. Se você... Ninguém liga. Ninguém liga pra nada da sua vida. Tá todo mundo muito focado na sua própria vida. Principalmente pessoas que são muito bem-sucedidas. Elas não ligam para as outras pessoas. Elas ligam para elas mesmas, pro desenvolvimento delas, para as coisas que elas vão fazer. O resto que se exploda. Então, quanto antes você conseguir saber isso, botar na sua mente que, poxa, ninguém vai ligar pro que eu tô fazendo agora, só eu, né? Que você é a pessoa mais importante da sua vida, melhor. E a última coisa, mas não menos importante, é ouça seus pais, avós, as pessoas mais velhas que se importam com você. É muito importante na vida fazer boas escolhas e às vezes eles nos ajudam muito com conselhos que a gente quer ignorar, mas geralmente quando a gente ignora é ruim. E se a pessoa fala que te ama e te faz alguma crítica construtiva, sempre tente ouvir com carinho e não com julgamento. Porque muitas vezes quando a gente julga algo, a gente já tá quase negando que aquilo ali pode ser uma verdade. E quando a gente ouve com carinho, consegue separar o que é prático, o que é bom a gente absorver e o que a gente pode descartar, vai ser uma coisa muito preciosa para você. Porque muitas vezes, quando a gente tá com raiva de alguém, a gente não consegue ouvir, a gente tapa os ouvidos, a gente não quer ouvir aquela pessoa falar algo. Então, sempre que alguém quiser falar contigo e essa pessoa te ama e você ama essa pessoa, preste atenção, ouça com olhos. Ouça com olhos, não. Ouça com carinho, preste bastante atenção e tenha uma boa vida, né? Eu agora com 30 comecei a correr, comecei a me cuidar mais e eu sempre me arrependo de coisas que eu deixei de fazer. Então, mais um conselho, não se arrependa de coisas que você não fez. Se arrependa de coisas que você fez, desde que elas sejam seguras, óbvio. Eu não vou falar pra ninguém pular de bungee jump. Claro, se for um sonho teu, faça. Mas eu digo que se você tem medo de fazer algo, talvez não seja tão seguro fazer, né? Um bungee jump, uma coisinha mais radical aí. Pense duas vezes. Mas se são coisas seguras e que depois você acha que você vai ter medo de se arrepender, faça igual, sabe? Vai lá, enfrenta o medo, haja, né? Mesmo com medo. E eu acredito que você não vai se arrepender. E se arrepender, pelo menos você fez e não deixou de fazer. E não vai ficar pensando no e se eu tivesse feito, e se eu tivesse agido, né? Então é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!